Quem é freguês de quem? Eu repito. Quem é freguês de quem? No clássico. Quem é freguês de quem? Eu chamo primeiro o Igor Santiago com o retrospecto Vila Nova e Goiás na gestão do Hugo Jorge Bravo. Informações, Igor Santiago. Tô aqui, Paulo Francisco, para trazer essas informações desse recorte um pouco mais curto, né? O Hugo que assumiu o Vila Nova a partir de 2020 e vem fazendo uma gestão brilhante a gestão do presidente Hugo Jorge Bravo. Vem revitalizando o Vila Nova, o Vila vem se tornando um clube nacional, conhecido em todo o Brasil por conta da sua seriedade, de um trabalho honesto que vem diretamente da diretoria. E aí, Paulo Francisco, o trabalho honesto nada supera, né? Nada supera esse trabalho honesto e esse trabalho é refletido dentro das quatro linhas. Até porque no clássico, se nós contarmos o clássico entre Vila Nova e Goiás na gestão Hugo Jorge Bravo, foram 18 jogos disputados, 7 vitórias do Vila Nova, 7 empates e apenas 4 vitórias do Goiás. Então, nesse espaço em que o Hugo Jorge Bravo, torcedor, um dirigente que veio da arquibancada, está presidindo o Vila Nova, o Tigrão vem levando a melhor nesse recorte no clássico entre Vila e Goiás. Repetindo, Paulo Francisco, são 18 jogos, 7 vitórias do Vila Nova, 7 empates e 4 vitórias do Goiás. Vila Nova, então, nesse recorte mais curto, leva a vantagem. E num total, aí nesse tempo, são 2 anos e 9 meses que o Vila Nova vem mantendo esse tabu pra cima do seu maior rival. Paulo. 2 anos e 9 meses. Mantendo o tabu, o Vila Nova. São 7 vitórias contra 4 vitórias do Goiás e 7 empates na gestão Hugo Jorge Bravo. Quem é freguês de quem? Alô, André Rodrigues, um retrospecto geral do clássico. Goiás e Vila. Esse jogo tem história, não tem, André? Opa, e que história, hein, Paulo Francisco? Que história maravilhosa. Goiás e Vila, Vila Nova e Goiás, a maior rivalidade da região centro-oeste do Brasil no futebol. E aí, Paulo, olha aqui, ó, do trabalho do nosso amigo do Augusto Nascimento, nosso grande Augusto Nascimento. O retrospecto geral de Goiás e Vila Nova. Total de jogos, Paulo, na telinha da Band News. 331 jogos entre Goiás e Vila Nova na história do clássico, né? Vitórias do Goiás, 153 vitórias do Goiás. 153 vitórias do Goiás. Vitórias do Vila Nova, 87 vitórias do Vila Nova. E aí, 91 empates na história de Goiás e Vila Nova. 91 empates na história de Goiás e Vila Nova. Então, o trabalho nota 1000 do Augusto Nascimento, né? O retrospecto geral na história de Goiás e Vila Nova, de Vila Nova e Goiás, o maior clássico, a maior rivalidade do futebol centro-oeste do Brasil, Paulo. Perfeito, André Rodrigues. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Duster Intense MT 2026 completo a partir de 111.990 com seu usado na troca e taxa zero em 24 meses. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Vamos então girar os comentaristas no primeiro Bola de Fogo. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Ney Ladeira, quem é freguês de quem? Agora os números estão aí na mesa para você analisar, meu querido Ney. Olha, pelos números, né, no total, né, de 331 jogos, o Goiás tem quase o dobro, né, de vitórias sobre o Vila Nova, né? Então, obviamente, a vantagem é do Goiás. Mais atualizado, né? A gente percebe claramente que o Vila Nova hoje está melhor do que o Goiás. Então, Paulo, eu acho que essa história de quem é o freguês, sabe, fica meio assim
desproporcional, entendeu? Porque você pega lá nos anos, vem lá dos anos 60, né? E por aí afora, né? Somando todos esses números, né? Mas eu vou dizer, em relação aos números, obviamente o Vila Nova é o freguês. Eita, Ney Ladeira, perfeito, entendi bem a sua colocação. Tiago Arruda, no retrospecto geral, o Goiás vence, mas nos últimos 18 jogos, o Vila vence. Bola de fogo, Tiago! Paulo, contra números não há argumentos, freguês né? de quem? Se você for analisar os números, o Vila não é um freguês, é um freguesaço, né, do Goiás em relação à história. Onde o Vila conseguiu equilibrar e até passar à frente do Goiás foi justamente na administração de Hugo Jorge Bravo. Ele conseguiu equilibrar e até passar à frente do Goiás. Os números mostram isso. Em 18 jogos, 7 vitórias pro Vila, 7 empates e 4 vitórias pro time do Goiás. Não é aquele... o Goiás é freguês pro Vila nos últimos, mas é um jogo equilibrado. Porque se o Goiás vencer o jogo hoje, aí na administração do Hugo Jorge Bravo serão 7 vitórias pro Vila e 5 vitórias para o time do Goiás. É um número bastante equilibrado. Mas no contexto geral, aí você vai me falar, mas antigamente, isso é passado. Se formos analisarmos desta forma, o Brasil não tem 5 Copas do Mundo, né? Porque ficou tudo no passado também. No contexto geral, o Vila é o grande freguês do time do Goiás. Em relação aos números, nos confrontos entre Goiás e Vila, o Vila marcou 347 gols no Goiás e o Goiás 484 gols. O próprio André Rodrigues há pouco trouxe aí na tela o Goiás com a ligeira vantagem em relação aos clássicos, com 153 vitórias contra 87 vitórias do Vila Nova. Olhando por esse ponto de vista, o Vila Nova é o grande freguês do Goiás. Olha aí o nosso Tiago Arruda, o Laranja Mecânica. 12:21 na Link Telecom, a sua conexão de internet tratada com a importância que você merece. Velocidades de até 1000 megas. WhatsApp 39987606. Link Telecom 100% fibra ótica, 100% goiana. Alô, Jean Lopes, de volta com aquela qualidade que o consagrou. Quem é o maior freguês do clássico, Jean? Paulo, não tem como fugir dos números, né? Historicamente, o Goiás está muito à frente do Vila Nova, em muito mais gols, muito mais vitórias. Essa bola de fogo sua, Paulo, tá fria, viu? Você tem que arrumar uma bola de fogo mais difícil da gente responder, porque essa tá fácil. Historicamente, o freguês é o Vila Nova, porque o Goiás tem muito mais vitórias, quase mais de 70 vitórias, né? A mais que o Vila Nova durante o histórico deste grande clássico maior do Centro-Oeste, um dos maiores do Brasil. Sem querer contestar o amigo, e eu vou fazer uma defesa aqui dessa bola de fogo. Vou dar o exemplo seguinte. Recentemente, eu passei por um problema sério de coluna, como todo mundo sabe, eu operei da coluna, e para quem não sabe, esse problema meu começou no dia de um clássico, Flamengo e Vasco da Gama, em que o Vasco marcou um gol e eu fui comemorar aqui na rádio. Eu ajoelhei, dei tapa no chão. Daquele dia em diante, minha coluna não prestou mais. Não só Quanto ficou o jogo, Paulo? Ficou 6-1 pro Flamengo. Meia dúzia a 1. O Vasco marcou primeiro. Até nisso o Vasco te arrebenta, hein, Paulo? O Vasco me arrebentou e tal. Ok, 6-1. Só que a galera, por exemplo, do Vasco, defende a maior goleada da história, dizendo que foi 7-1, mas foi em 1924 ainda. 1924. 7-0. 1924, quer dizer, muito tempo atrás. Então é o caso de Goiás e Vila aqui, ó. No retrospecto geral, o Goiás ganha. Mas nos últimos 18 jogos, o Vila ganha. Por isso a bola de fogo. 18 jogos não são 18 dias de treino, não. São 18 jogos. É muito tempo que o Vila vem ganhando do Goiás. Então, por isso a pergunta e por isso a bola de fogo. Alô, Rodrigo Alves. Quem é o grande freguês do clássico, Rodrigo? Paulo, pelo que já disseram, né? Jean, Ney e também o Tiago Arruda, não precisa dar prolongado aqui, né? É o Vila, até porque os números
não mentem. Então o Vila o freguês, vive esse bom momento com a gestão do Hugo, mas o grande freguês é, sem dúvida nenhuma, o Vila Nova. Deixa eu aproveitar rapidinho, ô Paulo, para poder mostrar algo que se tornou muito importante no futebol. O futebol moderno, ele apresenta para o mundo isso aqui, ó, a cabine do VAR. O monitor tá aqui, ó. Nossa querida Eduarda tá aqui. Toda a preparação sendo feita. O árbitro de vídeo fica numa cabine, lá no Rio de Janeiro, não vem mais pro estádio como no começo da adaptação dessa tecnologia. Mas hoje, o futebol praticamente não vive mais sem este equipamento, sem esta tecnologia. Paulo Francisco, tudo testado, tá tudo pronto, é só aguardar a bola rolar agora. Há vários tipos de equipamentos para o uso do VAR, não é? A gente viu isso na Copa do Mundo, por exemplo, né? Com o fato de traçar as linhas em 3D, por exemplo. Não era só aquela linha vermelhinha, né? O 3D inquestionável. O VAR que ainda é questionável no futebol brasileiro. Tem gente que questiona o VAR. Danilo Dias! Oi? Não, rapidamente, porque eu queria só falar uma coisa sobre a sua última fala. Você falou a questão do tempo, né? De que tem muitos anos. Eu acho assim, o futebol, dentro da história do futebol, principalmente quando a gente trata de clássicos, de rivalidades, não existe história. Aliás, não existe tempo, existe história. Tanto faz se foi há 10 anos, ou há 50, ou há 100 anos atrás. Está na história. Porque senão a gente vai começar a esquecer. Por exemplo, o Vila Nova foi tetracampeão. Até o início dos anos 2000, o Vila Nova foi o maior campeão goiano em títulos seguidos, né, consecutivos. Tetra. Depois o Goiás conseguiu chegar ao penta. Mas esse tetra do Vila Nova até hoje é super valoroso, é espetacular um time ser tetracampeão goiano, numa época que os campeonatos estaduais tinham um valor 1000 vezes maior do que tem hoje. Então, pra mim, tanto faz, foi na década de 20, na década de 2000, se foi há uma semana atrás, história é história, os registros estão aí, vitórias são vitórias, títulos são títulos, por isso que eu acho que a história de Goiás e Vila Nova se faz desde o primeiro jogo, quando eles se enfrentaram pela primeira vez, e vai prosseguir por muitos anos ainda, e vai passar por uma página muito linda, que é o jogo de hoje, nesta linda tarde de sábado, Paulo. Perfeito comentário do nosso Jean Lopes. Agora Danilo Dias. O retrospecto geral, o Goiás ganha, mas nos últimos 18 jogos o Vila ganha. Quem é o grande freguês do clássico? Bola de fogo pro alto astral, Danilo Dias. Paulo, veja bem, os números estão aí, né? Fato, o Goiás tem 64 vitórias a mais, tem mais gols do que o próprio Vila. Isso aí todo mundo sabe. Só que isso mudou desde que o Hugo Jorge Bravo chegou. Então está mudando, o Goiás não vence o Vila Nova desde 2019 dentro do Honesto Brasileiro Alvarenga. Já se vão 31 meses de ausência sem vencer o seu maior rival. Então nós podemos fazer esses recortes, como foi feito com o Igor Santiago, trouxe os números. Nesse recorte recente, o Vila Nova vem tendo um melhor aproveitamento. Isso é fato, o Vila vem aprendendo a jogar, vem querendo mais, vem tendo mais resultados positivos, mas na história, nos números, como o próprio Ney Ladeira falou, se a gente for buscar um retrospecto da década de 60, 70, 80, no quesito quantitativo, o Goiás tem mais tradição, o Goiás tem mais vitórias, o Goiás tem uma diferença absurda, 64 vitórias a mais gols, então eu ficaria aí pro lado também que o Vila Nova é mais freguês do que o Goiás, nesse caso. Porém, no recorte recente, o Hugo pode facilmente falar que o Goiás é freguês dele. O Hugo, desde que assumiu o Vila Nova, ele vem tendo bons resultados, bate dentro, bate fora, bate no Serra Dourada. Então, onde o Vila Nova e o Goiás estão se enfrentando, o Hugo Jorge Bravo tem conseguido motivar a sua direção, os seus jogadores, o seu staff de comissão técnica. Isso é fato. O Vila, o ano passado, na Série B, faz 6 pontos, que custou praticamente um acesso do Goiás. Então, se o Hugo não se apegar aos números e o seu staff e ele mesmo começar a contagem, digamos, a partir do seu mandato, ele pode chamar o Goiás, sim, de não um freguês, mas de sim um rival que ele está tendo mais sucesso do que propriamente na história disso.